Seja engrandecido o nome do Senhor. E nesta noite são exatamente no Rio de Janeiro, 18 horas. E nesta hora, amado, meu amigo, minha amiga, neste momento vamos fazer uma oração. E assim, meu amado, meu querido, vamos buscar a presença de Deus. E daqui a pouco, depois da nossa oração, estaremos trazendo para você uma palavra no livro de Efésios, capítulo 4, do verso 31. Talvez você diz aí agora, eu sou pentecostal. Talvez você aí agora se intitule, sou pentecostalismo. E você sabe o significado do Pentecoste, o que é o Pentecoste? Talvez você ache que o Pentecoste é gritar, pular, sapatear, fazer aquelas coisas todas. E nós estaremos lendo, trazendo para você uma palavra da parte de Deus. Talvez você, meu amigo, minha amiga, você acha que nós estamos aqui contra você. É o que diz as Escrituras. E nós vamos trazer para você. Nesta hora vamos orarmos. Bendito Deus e eterno Pai. Ó Deus, e nesta hora, Pai, diante de Ti, Senhor, nós nos encontramos, meu Pai, nesta hora, Senhor, neste momento, Senhor, neste instante. Ó Deus, Pai, nesta hora para Te agradecer, Senhor, por tudo, ó Deus, o que Tu tem feito, meu Pai, realizado, Senhor, em nossas vidas. Tem derramado sobre nós, meu Senhor da glória, a Tua graça. Tem derramado sobre nós o Teu poder, meu Deus, manifestado em nosso meio. E nesta hora, Pai, esse Teu servo, essa Tua serva, meu Pai, que esteja agora, Senhor, de joelho dobrado, orando, intercedendo, buscando, Senhor, pela sua família, pelo seu lar, pelo seu casamento. Porque sabemos, meu Pai, que a investida de Satanás em nossa vida é grande. Ele tenta, Senhor, continuamente a tentar nos destruir, acabar com nossos sonhos, acabar, Senhor, com a nossa alegria. Ó Deus, no jardim do Éden, Ele induziu o homem, Senhor. E o homem, meu Deus, diz a Tua palavra que pecou. Destituído o Senhor, ficou da glória de Deus. E com isso, Senhor, se prevaleceu, dizendo que acabou o sonho, acabei a esperança de tudo. Mas Jesus veio, Senhor, para desfazer a obra, Senhor, do inimigo. E nesta noite, Senhor, eu creio que tem agora milhares de pessoas, Senhor, vivendo situações, meu Pai, desesperadoras, meu Deus. Pessoas agora chorando porque o seu lar está em conflito e atrito. O filho saiu, meu Pai. O Deus da glória, o filho nas drogas, filho na prostituição, Senhor, lá, Senhor, sendo destruído o marido com amante, Senhor amado, a mulher com amante, e assim as coisas estão acontecendo, meu Deus. E Satanás, Senhor, ele está batendo palma. Mas diz a Tua palavra que Tu veio para desfazer o intento de Satanás. E esta pessoa agora que ora pelo ente querido, Senhor, que estão ali, Senhor, no leito, aqueles que estão na delegacia em prisões, meu Deus, que Tu venha ter de misericórdia, Senhor. E nesta noite, Pai, seja com os Teus servos, seja com cada um de nós, meu Deus, que Tu venha, Senhor, abençoar o nosso Rio de Janeiro, venha abençoar o nosso país, Senhor. Abençoa todos os nossos governantes. E assim, Senhor, seja com todos nós, em nome de Jesus. Meu amigo, minha amiga, nesta hora, convido a você a abrir a sua Bíblia no livro dos Efésios, capítulo 4, do verso 31 e 32. No 31 diz assim:
de toda amargura, e ira, e cólera, e grito, e blasfêmias, e toda malícia seja tirada de entre vós. Ante sede uns para com os outros, benigno e misericordioso, perdoando vós uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo Jesus. Talvez você agora, meu amigo, talvez você aí agora, minha amiga, diz ser pentecostal. Sou pentecostalista, sou do Pentecoste, sou do reteté, sou do repepé. E você faz aquelas coisas todas, grita, pula, né, e rola, e faz aqueles barulhos, e você diz que é o Pentecoste. O que eu vou te dizer, meu amigo, talvez você vai ficar com raiva de mim, não importa. Porque Jesus não agradou a tudo, imagine nós quando nós falamos da verdade. Paulo, ele fala a Timóteo, nós aprendemos de Cristo e nós pregamos hoje o verdadeiro evangelho. Se vir outro pregando o outro evangelho que não seja esse evangelho, Timóteo, é anátema, é mentira. Timóteo, fica a voz naquilo que nós aprendemos do nosso mestre. Virão homens que estarão no nosso meio. Vai levar o povo à apostasia, a se apostatar. Vai levar o povo a entrar no ênfraco. Vai levar o povo ao engano. E muitos vão acompanhar, Timóteo. Mas nós vamos ter que falar a verdade. Doa o quem doer. Porque nós estamos vivendo isso. E o título da mensagem é a santidade. Cristo é o apóstolo aos costumes do gentio. No capítulo 17 diz assim: e digo isto e testifico no Senhor, para que eu não andeis mais segundo também aos outros, gentil, na vaidade e no seu sentimento. Paulo, escrevendo aos Efésios, ele começa agora a falar a respeito que muitas vezes nós queremos imitar ao mundo. Queremos imitar o que as pessoas fazem. Achamos bonito o que as pessoas verdadeiramente fazem interessante. E com isso, nós queremos verdadeiramente fazer da mesma forma. O mundo, ele não tem, reverência, o mundo não tem decência, o mundo não tem ordem e só tem desordem. E Paulo agora, ele começa a falar, digo isto e testifico. Louvado seja Deus, Ele fala, testifico no Senhor, para que não andeis mais segundo como anda também os outros gentios, na vaidade e no seu sentimento. Que sentimento é esse, meu amigo, que Paulo agora começa a falar? Ele fala de dois tipos de gentil. Talvez, louvado seja Deus, nós somos chamados gentil. Mas ele fala de duas classes de gentil. Por que ele fala de duas classes? Aquela classe que aceitou a Jesus e segue o evangelho, e aqueles gentil
que ouviu o Evangelho, mas não vive praticando verdadeiramente o Evangelho. E anda segundo a sua natureza, fazendo, né, louvado seja Deus, e dizendo, né, louvado seja Deus, que está tudo certo, seguindo sua vaidade, o seu costume. E hoje, meu amigo, esta palavra, ela chama a respeito que muitas vezes, meu amado, nós como crente, nós como igreja, nós tínhamos que dar exemplo, como Paulo ele fala aqui, né, de duas classes. Nós como gentil, exemplo de Cristo. Cristo, ele andou no meio da sinagoga, dos fariseus, dos saduceus, dos publicanos. E a Bíblia fala que Jesus, ele sempre estava ali, tocando na ferida daqueles que verdadeiramente não estavam fazendo a vontade de Deus. Porque eles diziam que servia a Deus, maltratava os outros, fazia as suas maneiras, né? E dizia que estava servindo a Deus. E eles andavam nos seus costumes. O que nós temos visto hoje, meu amigo, minha amiga, você agora pode pensar, meu amado, você está contra o Evangelho, não estou não. E agora Paulo escrevendo aos Efésios, ele fala assim no capítulo 15, ele fala o seguinte, no capítulo 18, entemerecido no seu entendimento, separado da vida de Deus, para ignorar que há nele pela natureza do seu coração. Hoje, meu amigo, minha amiga, estamos vendo que algumas coisas estão de errada. Paulo ele falou que necessariamente tinha que manifestar o anticristo para se manifestar os verdadeiros. E uma das condições que nós temos visto hoje, meu amigo, é as pessoas dizer que estão fazendo a obra de Deus, estão fazendo verdadeiramente, louvado seja Deus, né? Aquilo que Deus ordenou. E muitos se dizem pentecostais. E nas igrejas, meu amigo, gritando, pulando, a ponto de trazer desordem, trazer dissensões. Os vizinhos, meu amigo, a ponto de dizer, de falar mal. E as pessoas acham que o Evangelho é estas coisas, trazendo escândalos e desordem. Paulo, escrevendo em 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 40, ele fala, mas fazeis tudo com ordem e decência. A igreja de Corinto, ela estava trazendo mau testemunho adiante da sociedade, meu amigo. Adiante daquele povo. E Paulo, ele vai ali exortar a igreja de Coríntio, né? Porque ali estavam os novos dons, e todos ali fazendo as coisas desordenadamente. E hoje, meu amigo, o que nós temos visto é esse. Eu sou pentecoste. Aí as pessoas não sabem o significado. Aí, se as pessoas pegar o livro a qual a
Atos dos Apóstolos, capítulo 2, a promessa de Joel, capítulo 2, sobre a respeito da descida do Espírito Santo. Jesus ordena que o seu discípulo permanecesse em Jerusalém. Porque quem lê as Escrituras, ele vai ver porque o Pentecoste, ele era uma festa. Aconteceu no livro de Êxodo, quando Deus tirou o povo do Egito, e houve as primeiras colheitas ali, houve ali aquela festa. Depois de 50 dias, novamente realizou a festa do Pentecoste. E todos acham que o Pentecoste é isso. Sair na rua gritando, pulando, sapateando, fazendo aquelas coisas todas diante da igreja, gritando e achando que Deus verdadeiramente é surdo. No livro de Ezequiel, capítulo 8, do verso 18, Deus fala que para aquela nação, vocês podem gritar, vocês podem, sapatear, mas eu não ouvirei. O que adianta, meu amigo, as pessoas estar vivendo desta maneira, mas andando, louvado seja Deus, na sua maneira de ser, no pecado, não muda. E o Evangelho, ele é mudança. Nós somos testemunha de Jesus, tanto no grego, como em Jerusalém. E a Bíblia fala que Jesus, ele fala, eis que dou poder para expulsar demônio, colocará a mão sobre os enfermos e se curado, falarão novas línguas. E as pessoas acham que falar em língua é aquelas barulhadas toda e aquelas coisas todas, aonde um fala e todo mundo começa aquela coisa toda ali. E Paulo, ele vai ali em Coríntios sobre isso. E as pessoas têm que entender e ler para saber o que houve em Pentecoste. Na festa, aonde em Jerusalém receberam do alto, a descida do Espírito Santo lhe aconteceu. Um fenômeno onde muitas pessoas estavam reunidas, várias as nações, várias regiões, várias verdadeiramente pessoas de todos os tipos de línguas. E houve ali aquele movimento, ao qual Pedro, ele, louvado seja Deus, ele traz a primeira pregação. Pedro falou em diversas línguas, a ponto de 3.000 almas se converterem ao Evangelho. Não foi gritando, não pulando, mas foi na interpretação, aquilo que Deus deu, louvado seja Deus, no falar em línguas. E ele fala aqui no versículo 19, louvado seja Deus, ele diz assim, os quais, havendo pedido todo o sentimento, se entregaram a desolações, para com a servidez cometesse toda a impureza. E hoje, meu amigo, talvez você vá falar assim, meu irmão, na minha igreja acontece tudo isso, mas eu sou pentecostal, eu pulo no poder. Aí eu fico dizendo, falando, que poder é esse? Que você cai, mas quando você se levanta, não há mudança. A Bíblia fala, louvado seja Deus, aquele que derrubou, louvado seja Deus, Moisés, louvado seja Deus, ele levantou para guiar o povo. Então, meu amigo, minha amiga, e nós vemos hoje que dentro dessas situações, as pessoas fazendo, louvado seja Deus, as suas próprias vontades, e não sabe o significado do Evangelho. Certa vez, Jesus, ele chega ali, no poço de Jacó, onde estava aquela mulher samaritana, estava aquela briga entre os judeus, e Jesus pede água, ela fala, poxa, se você sabesse quem te pediria água, ela fala, como pode, o judeu e o samaritano não se dá, entre nós a briga.
E Jesus fala, mulher, vamos quebrar esse tabu. E Jesus começa agora a falar com ela, vem cá, mulher, chega, deixa eu te falar aqui no seu ouvido. Olha só, como profeta, tá? Tudo está debaixo do pano. Tudo está escondido, mas olha só, esse homem que tu tem aí, esses 5 maridos que tu tem é teu. Ela olha e fala, poxa, está tão escondido. Este homem agora vem falar disso que é verdade. E ela, novamente, Jesus fala, vem cá, deixa eu te falar mais um, no pé do ouvido. E este agora que tu tá também não é teu. Ela fala assim, eu vejo que és profeta. Aonde nós devemos te adorar? Neste monte? Ele fala, não importa que os verdadeiros adoradores adorem a Cristo em espírito e verdade. Talvez você chegue na igreja quando você está lá, ligadinho com Deus, falando no seu íntimo, porque Paulo ele fala do culto racional, Paulo ele fala que nós temos que falar com Deus no culto de raciocínio. Eu tenho que saber o que eu estou dizendo, o que eu estou falando, o que eu estou oferecendo a Deus. E quando você está ali, louvado seja Deus, né? No seu cantinho. E aquelas pessoas gritando e tal, aquelas coisas. E, eu tô cheio. E acha que você não está cheio. Aí nós vamos para o livro de 1 Samuel, aonde a Bíblia fala que o profeta, louvado seja Deus, ele contempla a Ana, louvado seja Deus ali, no seu íntimo, falando com os lábios. A Bíblia fala que, louvado seja Deus, ele olha para a mulher, desta hora você está embriagada. Ela, não, meu Senhor. Ela estava falando para com Deus, a Bíblia fala que Deus estava com o ouvido inclinado e ouvindo. E muitas vezes, amado, nós chegamos nessas igrejas barulho e achamos que Deus está presente. E agora, louvado seja Deus, no verso, louvado seja Deus, né? (21) Se é que o entende, e os ouvidos, e nele foste ensinado como está a verdade em Jesus. Será que vocês têm ouvido e aprendido o ensino de Jesus? Jesus pegou os 12 e ensinou. Após ter ensinado, eles agora falam, falta mais uma coisa. Eu vou voltar, vou enviar ele, e ele vai revestir vocês e vai estar presente. Estou com vocês, hein? Mas agora na pessoa do Espírito Santo. Vocês agora vão ser revestidos, vão ter uma couraça, vão ter um que vai estar do lado de vocês te protegendo. E ele vai esclarecer tudo o que vocês ouviram e vai testificar. Então Jesus estava falando que nós, não fala seja no verso 21, temos ouvido nele e foste ensinado como está escrito, está na verdade em Jesus. Ele ensinou o povo, ensinou o seu discípulo, e louvado seja que quando ao tratado passado vós despojais do velho homem, que se corrompe pela concupiscência do engano. Meu amigo, minha amiga, hoje já não vimos mais, infelizmente, batismo no Espírito Santo, arrependimento de alma, as almas não se arrependendo mais, porque nós estamos vivendo o emocional. Mas se você não fala em línguas estranhas, muitos acham que você não é verdadeiramente batizado no Espírito Santo. Eu quero te dizer para você que quando aqueles homens fariseus, eles não entenderam o significado da qual Jesus falou, que no terceiro dia ele ergaria o templo, e o templo hoje somos nós.
Deus não habita no templo feito por mão de homem, mas Deus habita em nós. Nós somos o templo do Espírito Santo. Nós temos que entender isso. E nós somos testemunha. E no verso 22 diz assim: e vós removeis no espírito do vosso sentido. O espírito do vosso sentido é que nós entendemos hoje, meu amado. Muitos falam: eu vivo na graça. Eu faço porque vivo na graça. Eu quero te dizer, a lei, a pessoa quando errava, ela tinha que ser pega no ato de adultério. Na graça, você pensou, você pecou. A graça é pior do que verdadeiramente a lei. E diz aqui no versículo 27, não deis o lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais, mas antes trabalhe fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com os que tiver necessidade. Opa! Não nos dê lugar ao diabo. O significado a qual Jesus ele fez o ato da Santa Ceia, meu amigo, ele fala o seguinte: isto é o meu corpo que é repartido por vós. Olha que Jesus estava dando exemplo. Olha, você reparte esta paz, reparte este amor para com o seu próximo. Seja o meu exemplo como estou sendo agora. O significado da Santa Ceia não é um pedacinho de pão que você come mês e mês. Não é um copinho de vinho, de suco de uva, a qual você bebe a todo mês. É mais além do que nós pensamos. Paulo, ele, como estava trazendo ali, ele fala que nós não poderíamos estar comendo a ceia. Ele repreende. Sabe por quê? Porque, louvado seja Deus, ali em Coríntio, ele estava falando do amor ao próximo, a ver a necessidade do próximo, em ajudar o próximo, a andar em conformidade com o seu próximo. Aonde você mora, dá bom testemunho, para que verdadeiramente o povo venha ver em Cristo em você. Então reparta o que Deus fez por você. E ele fala ainda no verso 30. E não entristeçai o Espírito Santo de Deus, no qual está selado para o dia da redenção. Você sabia que você entristece o Espírito Santo? Você sabia que o Espírito Santo ele é uma pessoa que ele geme? A Bíblia fala que ele fica com gemido inexprimível quando nós não praticamos as coisas certas. E ele fica triste quando nós verdadeiramente não damos o lugar como se deveria ser a Bíblia. E Paulo ele fala que verdadeiramente o Evangelho é pregar para que as pessoas venham se arrepender. E ele fala aqui no verso 31. Olha aqui, o Espírito Santo, ele não gosta de gritaria. Veja você mesmo no verso 31 de Efésios capítulo 4, versículo 30, ele fala aqui de toda a amargura e ira e cólera e gritaria e blasfêmia e toda a malícia tirada de entre vós.
Olha que o Espírito Santo, ele não gosta. E por que essas pessoas ficam nessas coisas todas? Gritando que nem um doido, gritando desesperado, dizendo que Deus está fazendo, e aquelas coisas todas. Jesus pregava na simplicidade. Os apóstolos pregavam na simplicidade. Mas hoje, meu amigo, esse tal de movimento de Pentecoste, que muitos não sabem nem o que significa, aí entra nessas situações, e que quando você, meu amigo, chega nas igrejas, você dobra o teu joelho ali, fica ali ligadinho, falando com o papai, e as pessoas te julgam você frio, né? Você não tem o Espírito Santo, você verdadeiramente não, louvado seja Deus, não tem o poder. Mas Paulo, ele fala com naturalidade, que raciocínio. No provérbio ele fala que quando tu entrares na casa do Senhor, antes de oferecer alguma coisa a Deus, separe. E no versículo 32 ele diz: antes sede uns para com os outros, benignos, misericordiosos, perdoador, vós uns aos outros também, Deus vós perdoais em Cristo. Está naquela coisa toda, fazendo aquele movimento todo, mas saiu do culto, o pau está comendo, o couro está comendo, a porrada está lambendo, e palavras estão dizendo entre os outros. Aí, meu amigo, não estava cheio. Era o resultado da igreja de Coríntio. Mas hoje, meu amado, nós estamos vivenciando tudo isso. Mas nesta noite, meu amigo, medite no livro de Efésios, capítulo 4, versículo 30 e 31 e 32. E você vai ver, e você também pega no livro de Ezequiel, capítulo 8, do verso 8 a 18. E você vai ver que Deus, ele não gosta. E daqui a pouquinho, meu amado, estaremos juntos novamente. E nesta hora quero agradecer a Deus e fazer uma oração. Senhor Deus e Pai, ó Deus, a tua palavra fala que não julgueis, Senhor, para que não seja julgado. Mas nesta hora, Senhor, diz a tua palavra que quando Jesus ele desce, Senhor, do templo de Jerusalém, ele encontra ali, Senhor, os cambistas enganando o povo, fazendo a tua casa de comércio, de convívios, de todo tipo de animais, Senhor. Coxo, manco, aleijado, estava ali dentro do templo. E tu expulsou aqueles cambistas, Senhor. Nós fomos chamados, meu Deus, para ser luz e sal no meio dessa geração, meu Deus, perversa. A como, meu Senhor da glória, tu chamaste a Isaías. Quem enviarei? E ele falou, envia a mim. E eles falaram, eu sou homem de lábios impuros. Olha, Senhor, que nesta noite, ó Deus, esta palavra alcance. Esta palavra vem abrir a mente. Porque o Evangelho de Cristo não é isso, Senhor. Nessa loucura que o povo está fazendo, Senhor. E tu, o Espírito Santo, está chorando. Tu já não faz parte mais, Senhor, dessa situação. Antigamente, meu Deus, nós vimos, Senhor, quebrantamento de espírito. Mas, ó Deus, nesta noite, Pai, tenha-te misericórdia de nós. E assim, nos abençoa, em nome de Jesus. Louvado seja Deus, né, meu amigo? Talvez você agora, esteja aí agora vivendo este momento. Eu quero te dizer para você que eu não estou aqui pregando, dizendo que você, louvado seja Deus, não vai alcançar. Nós temos que ler a Bíblia sabendo respeitar vírgula, sabendo respeitar ponto, para nós entendermos. Pedir que o Espírito Santo venha abrir nossas mentes, né? Porque muitos virão enganando, né? Louvado seja Deus, levando o povo à apostasia, e nós estamos visto tudo isso. Mas nesta noite, meu amigo, fique na paz de Deus, em nome de Jesus. Presbítero Raimundo agradece por mais essa oportunidade, em nome de Jesus.